Olá, eu sou o Dr. Ricardo Barbucci, eu sou médico assistente aqui do Departamento de Gastroenterologia, da disciplina de Gastroenterologia Clínica, responsável pelo grupo de estômago clínico e também pelo ambulatório de Gastroenterologia Clínica do HC. E a gente vai falar um pouquinho para vocês hoje sobre gastroparesia. Gastroparesia é uma situação que vocês vão lidar com bastante frequência na sua prática clínica, tem uma etiologia variada e é definida como um retardo de esvaziamento gástrico na ausência de obstrução mecânica nesse estômago ou do duodeno, né? Desde que o paciente também tenha sintomas compatíveis. Uma definição um pouco mais moderna coloca a gastroparesia como um distúrbio da motilidade gástrica, caracterizado por sintomas gastrointestinais superiores, persistentes ou intermitentes, incluindo náuseas, vômitos, saciedade precoce, empachamento pós-prandial, distensão e ou desconforto epigástrico e também dor epigástrica, seja dor em queimação, em pontada ou em aperto. O diagnóstico é extremamente importante que a gente afaste qualquer tipo de obstrução mecânica e documente de uma maneira objetiva o atraso ou retardo de esvaziamento gástrico por testes padronizados específicos, no nosso caso, o teste de esvaziamento gástrico para sólidos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. É uma doença relativamente comum, tem uma prevalência de 37,8 para 100 mil mulheres e 9,6 para 100 mil homens. A gente tem uma prevalência bastante grande dessa afecção nos vários países de todo o mundo, especialmente no Ocidente. Mas a gente vai ver que em determinados países do Oriente a coisa realmente está aumentando de forma galopante. A incidência nos últimos anos vem aumentando também de maneira bastante importante, acompanhando a epidemia de obesidade que assola o planeta inteiro. É uma doença de caráter crônico e que interfere sobremaneira na qualidade de vida, aumentando o absenteísmo, tanto de adultos quanto de crianças. É uma doença mais comumente encontrada em adultos, como a gente sabe, mas a gastroparesia idiopática ela pode ser encontrada em qualquer faixa etária e pode inclusive ser causa de aposentadoria, né? Em quase 10% dos pacientes, especialmente nas gastroparesias diabéticas mais graves. O gasto anual nos Estados Unidos para diagnóstico e tratamento dessa afecção passa os 350 milhões de dólares. Com relação à parte de etiologia, a gente costuma dividir a etiologia da gastroparesia em dois grandes grupos. A gastroparesia pós-cirúrgica, né, em que há então algum tipo de lesão, especialmente do vago, parcial ou completa, e o que a gente chama de gastroparesia não relacionada à cirurgia, e que se divide basicamente em duas etiologias mais importantes, que são a gastroparesia diabética, que representa quase 28, 30% dos casos de gastroparesia, e o que a gente chama de gastroparesia idiopática, que também hoje acaba sendo relacionado muito com infecções virais ou mesmo bacterianas e até protozoíticas, que representa a maioria dos pacientes, cerca de 35% deles. Observem os senhores que nesse grupo de gastroparesia idiopática ou pós-viral, nós temos 90% dos pacientes representados por pacientes do sexo feminino, enquanto nas outras afecções, embora o sexo feminino seja de fato o mais prevalente, isso parece não ser tão importante assim. Outras etiologias e qualquer tipo de doença que afete a musculatura lisa do estômago ou que afete o estímulo neural para que essa musculatura lisa funcione de maneira adequada, também acabam levando à gastroparesia. Destaque para doenças neurológicas, colagenoses, especificamente a esclerodermia, e outras doenças mais raras relacionadas de aspecto sindrômico. O número de diabéticos, então, continua aumentando de forma galopante no mundo inteiro e, como a gente pode observar, países como a China já tem 13% da sua população representada por pacientes diabéticos, o que de fato é um problema bastante importante de saúde pública naquele país, que também é de conhecimento dos senhores, apresenta uma população bastante grande. A Organização Mundial de Saúde, em 2013, pôde compactar então 36 milhões de pacientes com essa afecção. E a gente precisa entender que existe uma diferença bastante grande de prevalência e de incidência de gastroparesia, especialmente quando a gente compara pacientes diabéticos em trabalhos vindos de centros terciários e de não centros terciários. É natural que nos centros terciários os pacientes diabéticos mais graves sejam acompanhados,
o que faz então com que exista uma prevalência muito maior de gastroparesia nesses serviços, que pode chegar a 40% dos pacientes com diabetes tipo 1, 10 a 30% dos pacientes com diabetes tipo 2. Na população diabética em geral, né, a gente tem uma prevalência bem menor, que passa de 5% no diabetes tipo 1 a 1% no diabetes tipo 2. Importante também a gente mencionar que existe uma relação direta do controle glicêmico e velocidade de esvaziamento gástrico, sendo inclusive extremamente importante a averiguação da glicemia antes da realização de testes de esvaziamento. O esvaziamento do nosso estômago ele é um tanto quanto complexo e é representado por fases específicas. A primeira fase é a fase de acomodação gástrica, que consiste então na capacidade que o estômago tem de receber grandes volumes de alimento sem que haja aumento da pressão intragástrica. Isso é feito na região do fundo gástrico e é modulado especialmente por um neurotransmissor, que é o óxido nítrico, né? Então, esse processo de relaxamento ele começa mesmo antes do alimento chegar ao estômago. A simples estimulação da faringe já faz com que, via reflexo pelo centro, o núcleo motor dorsal do vago, já promove então esse relaxamento adaptativo do estômago. Esse alimento então é recebido no fundo gástrico e impulsionado para o antro. O antro, sim, vai exercer agora contrações peristálticas e de grande amplitude, impulsionando esse bolo alimentar na direção do pilório. O pilório, inicialmente, na verdade, ele se mantém fechado, permitindo a passagem de partículas até 2 milímetros de diâmetro. Como esse pilório está fechado, né, grande parte, então, das partículas alimentares que são impulsionadas na sua direção acabam voltando para o antro, onde nova onda então de contração empurra esse alimento na direção do pilório. Então o alimento fica indo e voltando, batendo e voltando ao pilório, o que promove então uma trituração do material deglutido, promovendo uma diminuição progressiva do tamanho das partículas alimentares, promovendo então uma maior superfície de contato da superfície dessas partículas com as enzimas digestivas que vão de fato funcionar a nível de duodeno. De tempos em tempos, esse pilório então ele relaxa e junto com o relaxamento do pilório existe também um relaxamento do duodeno, permitindo então com que partículas maiores aqui possam passar agora para o duodeno e serem também expostas às enzimas digestivas pancreáticas. Daí a gente pode entender que a gente pode ter vários tipos de alteração relacionadas com retardo de esvaziamento gástrico, que passam por alterações de acomodação, alterações de contratilidade específica da musculatura antral, e também passa por uma incoordenação da abertura do pilório com relaxamento do duodeno, ou mesmo uma falta de abertura pilórica de forma adequada. Então, vários trabalhos mostram que não adianta o pilório relaxar se o duodeno também não relaxar ao mesmo tempo. Todas essas alterações, então, elas podem explicar o retardo de esvaziamento gástrico encontrado nos pacientes com gastroparesia. É importante a gente mencionar que para que esse estômago, então, tenha esse funcionamento todo perfeito, ele deve ter então uma musculatura íntegra e deve ter o seu estímulo, a sua coordenação para que essas contrações aconteçam de maneira adequada, também feita de uma maneira controlada. A gente sabe que na parte da grande curvatura do corpo alto existe uma região que a gente chama de região de marca-passo gástrico, onde começam a aparecer as células responsáveis por desencadear a contração da musculatura gástrica e então promover o esvaziamento desse órgão. A atividade elétrica então inata, ou seja, no período interprandial, ela é feita através desses estímulos pelo marca-passo gástrico e se apresenta numa frequência de 3 contrações por minuto. Esse marca-passo gástrico ele é composto estruturalmente por 3 células bastante importantes. A mais importante são as células de Carral, células mesenquimais diferenciadas, né? Associadas também às células muito importantes mesenquimais, que são as células PDGF-alfa,
né? Junto com o sistema nervoso entérico, representado pelos seus neurônios presentes aqui na parede intestinal. É essa estrutura que representa o marcapasso gástrico e cujo funcionamento é essencial para que o estômago esvazie de forma adequada. A distribuição das células de Carral pode variar um pouco ao longo do tubo digestivo, mas ela acaba acontecendo em todo o nosso tubo digestivo e é extremamente importante, então, para coordenar a motilidade desse tubo. Várias alterações, então, são encontradas nos pacientes com gastroparesia e passam, por exemplo, pela diminuição do número e densidade de células de Carral e sua atividade, passam por alterações nervosas ou neurológicas específicas que interferem na função do nervo, tanto do vago quanto do sistema nervoso entérico, intestinal, passam por alterações da musculatura lisa e cada vez mais a gente começa a entender a participação do sistema imune na fisiopatologia da gastroparesia. Alguns trabalhos mostram claramente um aumento importante de macrófagos, especialmente na gastroparesia idiopática, mas também na diabética, ao redor então de uma densidade diminuída das células de Carral. Sem dúvida, o fator mais importante é uma alteração dos neurônios entéricos e das células de Carral. E quando a gente estuda diferentes grupos de pacientes com gastroparesia, a gente vê que nos pacientes diabéticos a densidade dessas células se encontra menor do que em pacientes não diabéticos. Neurônios entéricos gástricos têm número reduzido de corpos celulares em pacientes diabéticos. São observados sinais de provável processo imune associado, então macrófagos associados, mais frequentemente na gastroparesia idiopática ou pós-viral, onde basicamente o que acontece é que após uma infecção por vírus, protozoário e mais raramente por bactérias, o nosso organismo é capaz de se livrar do agente infeccioso, mas por uma alteração genética, por uma predisposição genética, não consegue resolver o processo inflamatório desencadeado por esse agente específico, e esse processo inflamatório interfere diretamente, então, no estímulo para a contração da musculatura lisa gástrica, promovendo, então, um retardo do esvaziamento desse órgão. Tá? É possível também se observar uma dediferenciação das células de Carral em pacientes com glicemia descontrolada, né? É possível essa desdiferenciação ser corrigida com o controle do processo glicêmico. Uma coisa interessante é que alguns trabalhos mostram que a alteração de esvaziamento gástrico associada ao diabetes pode, na verdade, acontecer mesmo antes do paciente se tornar um diabético de verdade, né? Pacientes com obesos ou com sobrepeso, com resistência à insulina, apresentam padrões de esvaziamento gástrico diferentes do que pacientes não obesos e que não têm resistência à insulina. 50% dos pacientes com gastroparesia, especialmente a idiopática, é claro, né, tem obesidade ou sobrepeso. São pacientes que podem ou virão a desenvolver diabetes num processo numa observação mais longeva. Aqui a gente vê a diminuição da densidade das células de Carral e também a alteração dos neurônios nitrégicos responsáveis pela acomodação gástrica. Alteração também da densidade das células de PDGFR-alfa também é encontrado em alguns pacientes, especialmente aqui nos pacientes com gastroparesia idiopática. E para a gente ver então outra etiologia da gastroparesia, que é a gastroparesia pós-infecciosa. Inclusive, nós temos vários trabalhos sendo produzidos agora, relacionando o SARS-CoV-2, né, com gastroparesia, mas na nossa experiência clínica, o que a gente tem visto é que a gastroparesia pós-Covid, na verdade, ela tem uma evolução muito mais benigna do que outros tipos de gastroparesia pós-infecciosa. Em média, os pacientes se queixam e permanecem com alterações de vazamento gástrico por um período em torno de 6 meses, havendo uma recuperação logo após, na grande maioria dos pacientes, mas a gente está ansioso para ver os trabalhos que provavelmente serão publicados nos próximos anos. É importante a gente dizer que essa alteração motora do estômago não necessariamente se restringe ao estômago. É muito frequente alterações motoras de todo o tubo digestivo associado à gastroparesia. Portanto, pacientes com gastroparesia têm maior chance de, por exemplo, ter distúrbio de esvaziamento esofágico, acalásia, pseudoobstrução intestinal. São pacientes que comumente apresentam-se com dispepsia funcional, com constipação funcional e até síndrome do intestino irritável.
É importante a gente mencionar que existe uma relação direta também do eixo cérebro-intestinal com o controle do esvaziamento gástrico. A gente sabe que o esvaziamento gástrico não depende exclusivamente da estrutura nervosa nem muscular desse órgão. Vários hormônios e neurotransmissores secretados durante o processo digestivo são essenciais para controlar o esvaziamento gástrico. A simples distensão do adenal e a diminuição do pH do adenal com a saída do suco gástrico promove a liberação de vários neurotransmissores e hormônios a nível de duodeno, como é o caso, por exemplo, do GLP-1, do GLP-2, do GIP, da colicistoquinina, da secretina, da somatostatina. Vários desses interferem diretamente no esvaziamento gástrico. Esses enter-hormônios, na verdade, têm como característica, um retardo do esvaziamento gástrico. É por isso que os agonistas GLP-1 promovem empachamento ou gastroparesia, entre aspas, aqui secundária. Também existe uma participação bastante importante de um hormônio secretado especialmente na parte fúndica do estômago, que é a grelina. A grelina é extremamente importante para coordenar o esvaziamento gástrico, especialmente no período interprandial. Alterações, então, da atrofia gástrica, que promove uma alteração da produção de grelina, podem interferir diretamente no esvaziamento gástrico. A motilina é outro hormônio extremamente interessante, produzido em parte pelo estômago, mas na maioria dos seus, da sua produção é feita a nível de intestino delgado. Também é importante no controle do esvaziamento gástrico interprandial. Inclusive, ainda hoje, nós usamos agonistas da grelina para tratar gastroparesia. O diagnóstico, então, como toda doença, passa inicialmente por a gente fazer a anamnese do paciente e entender se o paciente tem algum fator de risco para o desenvolvimento de gastroparesia e prestar atenção nos sintomas que podem vir associados a essa síndrome. Mais frequentemente, então, nós vamos ter náuseas e vômitos como os sintomas predominantes nesse grupo de pacientes, mas é muito comum também a presença de empachamento, saciedade precoce e inclusive dor abdominal. Isso, inclusive, é importante para a diferenciação entre gastroparesia especificamente e dispepsia funcional. Sintomas como empachamento e saciedade precoce são muito comuns em pacientes dispépticos funcionais, que podem, inclusive, ter um certo retardo de esvaziamento gástrico, como podem ter até aceleração do esvaziamento gástrico. Mas nos pacientes com gastroparesia, além da sensação de empachamento e saciedade, é extremamente importante a presença de náuseas e vômitos e também de dor abdominal. Então prestem muita atenção quando avaliam pacientes com fatores de risco para gastroparesia, em perguntar se existe ou não existe náusea e vômitos, ou se é só empachamento ou saciedade precoce. Existem algumas características do paciente com gastroparesia diabética um pouco diferente quando a gente compara com os pacientes com gastroparesia idiopática ou não diabética. Então, 50% a 60% dos pacientes com gastroparesia diabética apresentam saciedade precoce e empachamento pós-prandial. Então, isso é uma coisa comum. Basicamente, pacientes com gastroparesia diabética têm mais náuseas e períodos mais longos de vômitos. São pacientes que têm a gente pode dizer até um prejuízo de qualidade de vida maior. O bloating é presente na gastroparesia diabética e na gastroparesia idiopática também é mais prevalente, como a gente já mencionou no trabalho anterior, em mulheres com sobrepeso, mesmo que não tenham diabetes. E a dor abdominal, especificamente, é o que tende a diferenciar mais os dois grupos. Na verdade, a dor abdominal é mais prevalente quanto mais crônicos são os sintomas, acaba sendo um pouco mais prevalente em pacientes com gastroparesia idiopática. São inúmeras, então, as causas de náuseas e vômitos, mas o retardo de esvaziamento gástrico talvez seja uma das causas a gastroparesia seja uma das causas mais importantes que permite um diagnóstico diferencial, mas é importante que a gente tenha em mente que todas essas doenças mencionadas nos slides anteriores se relacionam com náuseas e vômitos, e é importante que os senhores tenham esse diagnóstico diferencial na cabeça para que a gente possa fazer o diagnóstico de certeza e assim determinar um tratamento também mais assertivo, um tratamento mais previsível. O grande diagnóstico diferencial com a gastroparesia é a dispepsia funcional.
que, como os senhores sabem, é dividido em dois grupos. O grupo do desconforto pós-prandial, síndrome de desconforto pós-prandial e a síndrome da dor epigástrica. Especialmente, então, o grupo da síndrome de desconforto pós-prandial é orientado, então, que nós tratemos esses pacientes normalmente com medicamentos procinéticos. A não melhora desses pacientes, Roma 4 recomenda que nós entremos com neuromoduladores. E quando não há resposta aos neuromoduladores, a gente passa por um estudo funcional desse estômago para entender melhor quais são as alterações fisiopatológicas envolvidas na gênese da dispepsia funcional e orientar então um tratamento mais assertivo. Uma das coisas que a gente faz em pacientes então com dispepsia funcional rebelde ao tratamento é o teste de esvaziamento gástrico, né? Esse teste de esvaziamento gástrico ele pode vir alterado em vários pacientes com dispepsia funcional. Mas, repito, hoje em dia a tendência é determinar que só tem gastroparesia quem tem retardo de esvaziamento gástrico e quem tem sintomas compatíveis, que não passa simplesmente por empachamento e saciedade, mas há necessidade de náuseas e vômitos de repetição e, com frequência, dor abdominal. Tá? Se o paciente de vocês tido como dispepsia funcional começa a vomitar de maneira um pouco mais importante, ou começa a se queixar de muita dor abdominal, aí sim a gente deve pensar numa gastroparesia especificamente, né? Normalmente os estudos aqui são estudos que mostram retardo de esvaziamento gástrico, mais importante do que a gente encontra na dispepsia funcional. O nosso padrão ouro é a cintilografia, e aqui a gente tem o padrão feito com um teste de esvaziamento gástrico para sólidos. Importante a gente mencionar que não existe padronização para esvaziamento gástrico para líquidos e, portanto, o nosso exame de eleição é o teste de esvaziamento gástrico por cintilografia para sólidos. É importante que a gente tenha isso em mente. Outros testes são desenvolvidos, aqui houve uma desmormatação, como os testes respiratórios em que se usa espirulina ou o ácido octanoico, mas a gente não tem disponível isso aqui no Brasil, todos são testes marcados com carbono 13. É possível a gente avaliar o esvaziamento gástrico por ressonância magnética, por ultrassonografia, avaliando o diâmetro do antro, é um método que a gente chama de Bolonde. Existe também uns testes de esvaziamento gástrico em que a gente usa o nível sérico de paracetamol como um método para avaliar o tempo de esvaziamento. Exames simples como o ED, né, o estudo contrastado de esôfago, estômago e duodeno, podem nos trazer também informações importantes com relação à anatomia gástrica e também, eventualmente, com o tempo de esvaziamento gástrico, embora esse exame não seja especificamente feito para isso, mas pode, inclusive, levantar a suspeita de uma gastroparesia quando utilizado, por exemplo, para avaliar uma doença do refluxo mais refratária. Lembrando que uma das causas de doença do refluxo refratária é justamente o retardo de esvaziamento gástrico. Nos Estados Unidos e na Europa, a gente tem o que a gente chama de Smart Pill, que é basicamente uma cápsula sem fio, que avalia então alterações de pH, pressão e temperatura do tubo digestivo e consegue avaliar, então, estimar o tempo de esvaziamento gástrico de acordo com a variação de pH da cápsula a hora que entra no estômago e quando sai do estômago. A acomodação gástrica pode ser avaliada por vários métodos, né? O método de escolha é o barostato, mas a gente não tem disponível no nosso meio. A acomodação gástrica também pode ser avaliada por ultrassom, por SPECT-CT, uma maneira mais fácil que a gente está tentando desenvolver no nosso serviço é o teste de saciedade, ou Nutrient Drink Test, em que a gente submete o paciente à ingestão uma quantidade controlada de alimentos com calorias também pré-estabelecidas. Então a gente pode fazer isso com o produto ou NutriDrink ou Ensure, em que a gente então pede para o paciente deglutir um volume específico de tempos em tempos e ver qual é a capacidade, qual é a tolerância do paciente até que ele se sinta saciado e avalia então quantos ml esse paciente conseguiu digerir. A manometria antroduodenal é um método bastante interessante que permite a gente ter uma ideia da contração da musculatura antral, do funcionamento do piloro e também do relaxamento do duodeno. A gente não tem disponível no Brasil. O que a gente tem no nosso serviço é eletrogastrografia. São vários os trabalhos que mostram que no retardo de esvaziamento gástrico pode haver alterações de estimulação elétrica desse estômago.
O estômago é um músculo do mesmo jeito que o estômago e do mesmo jeito que o coração. E do mesmo jeito que no coração a gente tem bradiarritmias e taquiarritmias, a gente também pode ter isso no estômago. E quando existe uma alteração de estimulação elétrica do estômago, isso pode se correlacionar com um retardo de esvaziamento gástrico, né? O uso do endoflip agora, que é a planimetria por impedância, também fora do nosso país tem sido bastante desenvolvido, especialmente para avaliar a função do pilório, mas a gente não tem aqui disponível. O tratamento então passa inicialmente por uma orientação dietética, uma fase inicial em que a gente vai restringir o volume de alimento ingerido pelos nossos pacientes, fracionando a dieta, promovendo uma diminuição da consistência dos alimentos, preferindo alimentos pastosos e líquidos, orientando o paciente sempre, se for ingerir alguma coisa sólida, mastigar de forma adequada esses alimentos, restringir aqui inicialmente especialmente as gorduras, já que as gorduras retardam o esvaziamento gástrico, e também, nos casos mais graves, as fibras. As fibras são importantes, também retardadores, podemos dizer assim, do esvaziamento gástrico, e nos pacientes mais graves a gente vai evitar esse tipo de nutriente. À medida que o paciente vai melhorando, a gente vai incrementando então a consistência da dieta, volta a ingerir inicialmente vegetais numa quantidade mais importante e por fim a gente vai expor o nosso paciente a uma dieta novamente geral se a causa da gastroparesia for corrigida, seja porque se corrigiu a doença de base, seja porque o paciente vem recebendo medicamentos, os medicamentos vêm corrigindo as alterações de esvaziamento gástrico ou corrigindo pelo menos a sintomatologia dos pacientes. 1/3 dos pacientes não respondem ao tratamento clínico e isso é muito importante a gente ter em mente. O tratamento aqui não passa simplesmente por acelerar o esvaziamento gástrico. Existem vários pacientes em que a gente, mesmo melhorando o esvaziamento gástrico, os sintomas permanecem. Então, o mais importante aqui para a gente é controlar a sintomatologia do paciente e garantir um suporte nutricional adequado para esse indivíduo. E isso passa não só por uso de procinéticos que aceleram o esvaziamento gástrico ou corrigem as alterações de acomodação, mas também para o uso de antieméticos, como os senhores sabem. Basicamente, eles controlam os sintomas associados à gastroparesia e a gente, nessa situação, pode usar qualquer tipo de antiemético, seja os antieméticos que interferem em receptores muscarínicos, estaminérgicos, serotoninérgicos ou mesmo os receptores NK. De uma maneira geral, nós temos uma opção grande de fármacos que podem ser utilizados para essa indicação. Passam também pelo uso de agonistas da mutilina, como os macrolídeos, como é o caso da eritromicina e também da claritromicina. Contra esses antibióticos, na verdade, a gente tem o problema da tolerância, da taquifilaxia. São medicamentos que têm uma ação interessante nas primeiras semanas, mas rapidamente perdem potência. A vantagem da eritromicina é que a gente tem a disponibilidade da sua apresentação intravenosa, o que facilita então a correção dos sintomas, já que o medicamento parenteral, especialmente nos pacientes que estão muito graves e estão internados, é essencial para ser utilizado. Os antagonistas dopaminérgicos, como por exemplo a metoclopramida, a domperidona e eventualmente a bromoprida, eu digo eventualmente a bromoprida, porque a bromoprida a gente tem muito pouca evidência que sirva para alguma coisa, muito poucos trabalhos publicados, eles também podem ser utilizados. A domperidona se destaca um pouco da metoclopramida e da bromoprida porque ultrapassa menos a barreira hematoencefálica, é um antagonista dopaminérgico clássico, enquanto a metoclopramida e a bromoprida têm também um efeito pró-cinético, já que interagem diretamente com os receptores 5-HT4 e 5-HT3, antagonizando os receptores 5-HT3 e fazendo um agonismo nos receptores 5-HT4. Então, o efeito pró-cinético da metoclopramida e da bromoprida é maior do que da domperidona. Um medicamento que tem sido utilizado cada vez mais, embora no Brasil seja liberado somente para o uso de constipação funcional em mulheres, é um agonista 5-HT4 específico, a prucaloprida. Diferentemente da metoclopramida, que é frequentemente associada a sintomas extrapiramidais e também a sintomas cardíacos, eventualmente até arritmogênicos,
a prucaloprida tem se mostrado muito mais segura no que diz respeito à parte cardiovascular, né? Entretanto, por ser um procinético mais potente, eventualmente pode levar à diarreia. Outro agonista 5-HT4 um pouco negligenciado é a sulpirida, né, que também tem alguns trabalhos mostrando um efeito interessante. Os agonistas da grelina, como a relamorelina, a gente ainda não tem disponível no nosso meio, mas podem ser interessantes. Os agonistas colinérgicos, como o beta-necol, existe manipulado aqui, também pode ser utilizado. Os serotoninérgicos, eles também têm efeito tanto emético quanto também motor. Entre eles a buspirona, que é um agonista 5-HT1A específico. A buspirona corrige a acomodação gástrica, tem um efeito ansiolítico e também um efeito antiemético, entretanto pode dar sonolência. Os antagonistas alfa-adrenérgicos, como a clonidina, podem ser utilizados especialmente em pacientes com gastroparesia diabética, né? Resultados controversos e contra eles o problema da hipotensão associada ao uso da clonidina, mas em pacientes mais graves, diabéticos, pode ser pensado. Os antieméticos clássicos, como os antagonistas 5-HT3, especialmente andozentrona, devem ser utilizados. Cuidado, porque é muito frequente a constipação associada ao uso crônico desses medicamentos. Os antagonistas histaminérgicos, os antagonistas H1, né, como a prometazina, o diminudato, a miclozina, muito utilizado em grávidas para se tratar náuseas e vômitos, também tem espaço na nossa prática clínica. Outros medicamentos de ação mais complexa, né, como por exemplo o droperidol, a clopromazina, também podem ser utilizados, especialmente aqui com a vantagem da gente ter a medicação parenteral em pacientes com náuseas e vômitos mais graves, a gente utiliza com resultados muito bons. O arpeptanto, que é um agonista NK1, tem sido utilizado inclusive na síndrome dos vômitos cíclicos e nos vômitos associados aos canabinoides, né? A síndrome de vômitos canabinoides é um dos poucos medicamentos que a gente às vezes consegue melhorar esse grupo de pacientes, né? Entretanto, ele é limitado ao uso hospitalar. Aqui no Brasil a gente não tem via oral. Alguns neuromoduladores, como o caso da mirtazapina, também podem ser utilizados. Efeito antidepressivo, efeito ansiolítico e também um efeito extremamente importante motor, né, sobre acomodação gástrica e esvaziamento gástrico, graças ao seu efeito, vamos dizer assim, complexo associado à ação histaminérgica, colinérgica e também serotoninérgica. Medicamentos ansiolíticos podem ser utilizados em pacientes em que a gente sabe que o componente de ansiedade é maior. Mais recentemente, alguns outros medicamentos têm sido estudados, como é o caso dos sumatriptano, um medicamento utilizado classicamente para se tratar enxaqueca, mas que tem um efeito procinético interessante. O iberogast a gente não tem no Brasil. O gengibre a gente já tem no Brasil cápsulas específicas, né? Mas em pacientes graves os resultados são muito ruins com esse grupo de pacientes. Mais recentemente, outros medicamentos foram desenvolvidos. Cada vez mais se estuda os canabinoides como eventual alternativa para se tratar náuseas e vômitos. Lembrando que a gente tem que ter cuidado com o uso de derivados canabinoides, porque existe a síndrome dos vômitos caminoides, diretamente associado a consumidores de maconha crônicos, né? E que acabam desenvolvendo náuseas e vômitos bastante importantes, muito similar à síndrome dos vômitos cíclicos. A gente ainda precisa entender o porquê essa divergência de sintomas pode aparecer com o uso da marihuana e de seus derivados. Alguns trabalhos mostram, por exemplo, terapias alternativas como acupuntura, relaxamento e tal, mas são tratamentos alternativos que devem ser associados ao tratamento farmacológico e dietético. Esse é um trabalho recente, 2023, e que compara a ação de diferentes procinéticos, né, no tratamento da gastroparesia. O mais que apresentou um resultado mais importante foi a clebipoprida, que a gente não tem disponível no Brasil, seguido da domperidona, preptanto e da metoclopramida. Outros ainda trabalhos começam a analisar medicamentos que outrora eram utilizados para outras indicações e que também se mostram
relativamente eficazes no tratamento da gastroparesia. O destaque, então, além dos derivados canabinoides, é para o uso da pioglitazona. Os senhores sabem, um medicamento que diminui a resistência à insulina, mas que tem um efeito anti-inflamatório interessante a nível de estômago, reduzindo então aquele infiltrado macrocítico que a gente mencionou quando a gente falou da fisiopatologia, e pode ser utilizado especialmente em pacientes com resistência à insulina, diabéticos, mas também não diabéticos, do mesmo jeito que a gente utiliza esse medicamento no tratamento da esteatohepatite de natureza não alcoólica. Cada vez mais se tenta relacionar o distúrbio da microbiota gástrica e intestinal com alteração do eixo cérebro-intestinal e controle de esvaziamento gástrico, e a manipulação dessa microbiota com o uso de antibióticos específicos, especialmente a rifaximina, também tem trazido alguns resultados interessantes. Aqui a gente tem alguns trabalhos mais recentes que abordam justamente o uso desses medicamentos. Em casos mais graves, já adianto que a gente não tem disponível no Brasil essa possibilidade, por enquanto, mas a gente pode usar então da estimulação elétrica do estômago e com implantação de marca-passo gástrico. A gente pode usar também métodos de modificação da contração do pilórica, com aplicação de toxina botulínica, com dilatação do pilório por balão, com colocação de próteses no pilório, e com inclusive realização de cirurgias específicas como a piloroplastia ou o GPOM, desenvolvido aqui na HC pelo professor Dalton, em que permite então, abrindo o pilório, facilitar o esvaziamento gástrico. Entretanto, não é todo paciente que isso funciona, já que a gente depende da coordenação da abertura do pilório e do relaxamento do duodeno para que o estômago esvazie de forma adequada. Portanto, nem sempre a atuação sobre o pilório resolve o problema. Nos ajudaria muito a manometria antroduodenal, que a gente não tem disponível, para definir exatamente qual é o melhor paciente. Mas alguns autores, então, advogam que, antes de um tratamento definitivo, como o GPOM ou a piloroplastia, a aplicação de toxina botulínica, que tem um efeito temporário, poderia nos ajudar a entender se de fato o GPOM vai trazer benefício para o nosso paciente ou não. Então, se o paciente responde à aplicação de toxina botulínica, a gente tem a opção de continuar fazendo as aplicações de toxinas botulínicas no pilório, ou então passar para um tratamento mais definitivo, como a piloroplastia ou o GPOM. Em pacientes muito graves, a gente vai partir então por uma abordagem de garantir o suporte nutricional, seja com uma gastrostomia ou uma gastrojejunostomia de preferência, a colocação de prótese pilórica, já falei, e eventualmente em casos bem selecionados, a gastrectomia ela pode ser utilizada. Aqui é um exemplo da colocação dos estimuladores elétricos e aqui do marca-passo, que vocês têm uma literatura bastante grande já disponível para que vocês possam entender melhor como isso funciona. Então, existem alguns guidelines específicos que nos orientam a conduzir pacientes com gastroparesia, mas que tem uma certa limitação de seu segmento no Brasil, porque a gente não tem vários dos medicamentos, especialmente vários dos exames que a gente teria que fazer para a gente direcionar o tratamento indicado nesses guidelines. Portanto, por exemplo, o professor Camilleri, lá dos Estados Unidos, ele recomenda que se faça ou manometria gastroduodenal ou endoflip, né, ou os dois juntos, né, para a gente avaliar diretamente como é o funcionamento do pilório e a partir daí definir se vai tentar alguma atuação direta sobre o pilório ou se vai se passar para outro tipo de tratamento, inclusive de suporte, culminando então com aqueles pacientes que têm uma resposta adequada à aplicação de toxina botulínica no pilório, né, a uma intervenção definitiva do pilório, que pode ser a piloroplastia laparoscópica ou o GPOM, que na verdade é uma piloroplastia feita por dentro do estômago. A gastroparesia, então, constitui-se uma afecção relativamente comum, tem fisiopatologia bastante complexa. O seu diagnóstico é dependente de quadro clínico compatível e métodos de avaliação de esvaziamento gástrico e acomodação gástricas. Repito, grande parte deles a gente não dispõe no nosso meio.
E o seu tratamento engloba medidas de suporte dietéticas, suporte nutricional e terapia farmacológica e mesmo terapia cirúrgica, seja convencional, seja endoscópica, seja através de métodos específicos como a estimulação elétrica ou a implantação do marca-passo gástrico, restrita então a pacientes não brasileiros. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Aproveitem a apresentação. Qualquer dúvida, estou lá no HC, no PAMB, terças e sextas-feiras pela manhã no ambulatório de esôfago ou de estômago da gastroenterologia clínica. Muito obrigado.